Se você chegou até aqui, já sabe que o governo compra e não é brincadeira, o governo compra muito. Nessa aula, eu quero te mostrar como é que a gente consegue encontrar essas oportunidades, como é que a gente pode realmente fazer com que essas oportunidades cheguem até a gente, ou quais são os caminhos que a gente precisa, na verdade, que a gente precisa percorrer para poder encontrar essas oportunidades. Eu vou começar falando sobre o Comprasnet. Comprasnet para os mais íntimos e para os mais antigos, assim como eu, que trabalha há muito tempo com licitações. Mas, na verdade, o Comprasnet, que é a maior plataforma de licitações do país, é uma plataforma do governo federal. Mas outras esferas do governo, como no âmbito municipal, estadual, também utilizam a plataforma, tá? E eu brinquei dessa forma porque dos mais antigos, porque hoje ele se tornou compras.gov, tá? Só que os mais antigos no ramo de licitações, como eu, permanecem chamando de Comprasnet. Sempre vai ser o nosso Comprasnet. E aí eu quero começar por ele, porque vai ser a ferramenta que a gente mais vai utilizar. Vai ser a ferramenta onde a gente vai ter aqui no curso um módulo exclusivo para o manuseio do Comprasnet. Vai ser a ferramenta que no dia a dia ali de trabalho vocês precisam realmente estar aptos a participar de todas as licitações, precisam estar aptos a fazer todo o manuseio ali do Comprasnet, tá? Então a gente vai aprender isso no módulo específico, mais na frente, mas agora eu queria fazer uma introdução, porque através do Comprasnet a gente consegue identificar essas oportunidades de negócio, a gente consegue verificar as oportunidades que estão abertas no país inteiro. Eu vou acessar aqui, essa é a tela inicial do compras.gov.br. Eu preciso me policiar para estar falando compras.gov.br, porque eu só quero chamar de Comprasnet. Nessa tela inicial, a gente consegue identificar a aba de dados cadastrais, a gente consegue identificar uma aba de compras do SICAF, e sobre o SICAF a gente também vai ter uma aula específica, que é o sistema unificado de fornecedores. Todos os fornecedores precisam estar cadastrados no SICAF. Professor, é muita coisa, eu não estou entendendo nada. Calma, calma, que tudo isso que eu estou falando aqui a gente vai praticar, a gente vai falar com calma. Vocês vão poder acessar o sistema, entender o que tem ou não tem, o que é que sua empresa precisa ou não precisa, tá certo? Mas nesse momento é só uma introdução. Em dados cadastrais aqui no portal do Comprasnet, compras.gov, a gente consegue acessar e alterar os nossos dados cadastrais. E é interessante porque a gente consegue também ter um controle de usuários. A gente pode cadastrar outras pessoas, colaboradores da empresa de vocês, outros usuários para acessar a conta da empresa através de login e senha específico. E aí participar das licitações da empresa, mas com login e senha específico. Então é uma questão mesmo de organização, fica muito interessante a gente fazer por esse lado. Você, consultor, você, advogado que está aqui também, que vai fazer consultoria para diversas empresas ao mesmo tempo, tranquilo, não tem problema nenhum. Com o seu login e senha, inicialmente, se for preciso fazer isso, você cadastra as outras empresas e a partir do acesso do seu login e senha, você tem acesso às licitações, ao que foi feito com as outras empresas também. Então é um campo muito interessante que na aula específica a gente vai aprender. As oportunidades que a gente consegue aqui via Comprasnet pode ser através da linha de fornecimento, ou seja, do tipo de serviço que você presta, do produto que você tem para fornecer e também da escolha da região para fornecimento. Qual é a região que você pretende fornecer? Tudo isso a gente consegue fazer esse recorte, a gente consegue fazer esse filtro e a gente consegue, inclusive, cadastrar o seu e-mail, o e-mail da sua empresa, para você diariamente ficar recebendo essas oportunidades, sem precisar diariamente ter que acessar o sistema, entrar no sistema. Esse é o ponto principal. A gente vai aprender a cadastrar essas oportunidades para fazer esse filtro e diariamente ficar chegando essas notificações, esses avisos de licitação no e-mail de vocês, no e-mail da empresa, tá certo? Então aqui é só uma introduçãozinha mesmo para vocês conhecerem essa ferramenta potente, a principal ferramenta, o principal sistema que a gente vai aprender aqui no curso. Então eu só queria realmente apresentar, tá certo? E é a via também onde a gente vai conseguir as oportunidades, certo? Então eu não vou me adentrar aqui no passo a passo, não vou me adentrar aqui
em como utilizar a ferramenta, mas eu queria só apresentar mesmo para vocês. Então, esse é o compras.gov.br, mais conhecido como o Comprasnet, tá certo? Agora sim, pessoal, eu estou na tela inicial do Comprasnet. Aqui tem a parte dos dados cadastrais, da parte de compras, e é aqui nessa aba de compras onde a gente vai ter acesso aos serviços de downloads de editais. Nesse caminho aqui, a gente vai conseguir, através desses filtros, onde a gente vai poder colocar algumas informações para poder ter, a gente tem que colocar essas informações para poder ter acesso a essas oportunidades. E vamos começar aqui, por exemplo. Vamos colocar de ontem. Ontem foi dia 16. Não sei quando é que você vai estar assistindo essa aula, mas ontem foi dia 16. E vamos colocar o limite aqui até o dia de hoje, tá? Verificar os editais que foram disponibilizados de ontem para hoje, tá certo? Em todas as modalidades. E aí, nas unidades da federação, ou seja, quais estados eu vou fazer aqui o meu mapeamento, eu tenho interesse de fornecer o meu serviço ou o meu produto. Vamos colocar apenas aqui em Alagoas. Alagoas. Deixa eu ocultar aqui. Selecionar apenas Alagoas. De ontem para hoje, no estado de Alagoas, estão disponíveis todas essas oportunidades aqui, tá? Na cidade de Maceió, no interior, na cidade de Maravilha, Rio Largo. Então são 15 páginas dessas aqui, com em cada página são 10 licitações, 10 avisos de licitações, 10 oportunidades para vocês. Então percebam, a gente aqui no sistema Comprasnet, a gente conseguiu ter acesso a essas oportunidades de todas as licitações que vão ser rodadas aqui pelo Comprasnet, tá? Então é uma via. O que eu quero mostrar para vocês é que essa é uma via para poder a gente conseguir ter acesso a essas possibilidades. E vamos ver aqui então quais órgãos da administração pública estão contratando no estado de Alagoas e publicizaram seus avisos, seus editais aqui, disponibilizaram seus editais no Comprasnet apenas de ontem para hoje. Eu estou falando da Agência Municipal de Regularização de Serviços Delegados, da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, mais oportunidades na Defensoria Pública, consórcio para desenvolvimento da região de Santana do Ipanema, consórcio novamente, aqui o Ministério da Educação, através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a Prefeitura Municipal de Dois Riachos, a Prefeitura Municipal de Maravilha. Então, percebam, como eu informei, apesar da plataforma do compras.gov.br, o Comprasnet, ser uma plataforma disponibilizada pelo governo federal, todas as esferas utilizam a maior plataforma de licitação do país, tá? Desde a prefeitura até órgãos realmente do governo federal, do governo estadual. Prefeitura Municipal de Rio Largo. Então, vamos entender aqui o que é que eles estão precisando, o que é que eles estão contratando, o que é que esses órgãos estão comprando. A Prefeitura Municipal de Rio Largo, por exemplo, está contratando empresa especializada na prestação de serviço de engenharia para a obra de revitalização da Praça do Limão, lá no município de Rio Largo, Alagoas. Já a Prefeitura Municipal de Maravilha está com registro de preço aberto para eventual e futura contratação de empresa especializada de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas e por aí vai. A Prefeitura de Maravilha também está abrindo um registro de preço para futura e eventual contratação, na verdade, fornecimento de materiais e equipamentos de informática. Do mesmo modo, a Prefeitura Municipal de Dois Riachos está com registro de preço aberto para eventual e futura aquisição de merenda escolar. No Ministério da Educação, o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, também com registro de preço. Eu vou explicar melhor mais na frente o que seria esse registro de preço para vocês, tá? A fim de atender as necessidades do hospital, aqui tá, na verdade está contratando a aquisição de drenos e cânulas, algo muito específico da área da saúde, mas percebam
que tem de tudo. Vamos ver aqui, o Consórcio para Desenvolvimento da Região de Santana do Ipanema está com registro de preço para contratação de empresa especializada para implementação de solução tecnológica voltada ao processo de locação de estação móvel de aprendizagem. Mais registro de preço em Santana do Ipanema para a locação de veículos, olha, a locação de veículos para atender às necessidades do município, notebooks aqui na Defensoria Pública, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, fornecimento de correlatos integrantes. Aí fica difícil de entender aqui pelo objeto, mas quando a gente acessa o edital, o termo de referência, que a gente vai verificar exatamente o que seriam esses correlatos. Mas percebam, e vocês verificaram aqui que existe muito registro de preço aberto, né? Muita licitação para formação de registro de preço. E registro de preço, minha gente, é um instrumento que os órgãos da administração pública têm utilizado com muita frequência, porque é de fato muito interessante para o órgão, tá? Porque eles podem sair com essa licitação de registro de preço, mas eles não teriam uma obrigatoriedade de contratar, pelo menos não de contratar na totalidade, tá certo? Então isso para o órgão é muito interessante. Então a gente vai ver muitas licitações nesse formato, o que não deixa de ser oportunidades, pelo contrário, são oportunidades muito interessantes. E nada mais é do que tem a licitação, forma-se o registro de preço, gera-se a ata de registro de preço, o licitante, a empresa, você empreendedor vai ficar vinculado àquela ata ali de registro de preço e essa ata ela vai ter validade de 12 meses, de um ano, certo? E durante um ano, né, não é uma contratação imediata que vai acontecer depois da licitação. Durante um ano, o órgão da administração pública tem esse prazo para poder te contratar. A diferença é que ele precisa te contratar com esse valor da ata de registro de preço que foi formada. Então, forma-se a ata de registro de preço, ela pode ter validade por um ano, inicialmente, geralmente é um ano, hoje em dia, na nova lei de licitações, a lei 14.133, ela pode ser, inclusive, renovada por mais 12 meses. Mas, durante esse período, o órgão, a qualquer tempo, ele pode te contratar. Então, não é uma garantia que vai acabar a licitação, você vai ser contratado imediatamente, tá certo? É por isso, quando tiver a licitação, a oportunidade de negócio com esse objeto, né, registro de preço, formação de registro de preço para uma futura e eventual contratação, é porque o órgão, para esse processo especificamente, ele não tem a obrigatoriedade de te contratar ali naquele momento, a partir do momento que você vence a licitação. Mas isso não se estende a todas as licitações, a todas as oportunidades. E essa é uma aula também específica que a gente não vai se aprofundar tanto aqui no curso, mas foi bom a gente tratar disso também, porque vocês já ficam ligadas. Para não cair numa possível pegadinha também, porque tem muitos fornecedores que estão ali empolgados, participando da licitação, vencer a licitação e não percebem que é para formação de registro de preço. Então, quando é formação de registro de preço, aprendam. O órgão não tem a obrigação de te contratar. Então, inclusive, a validade da ata ela pode se encerrar, tá certo? E acabou-se, tá? O órgão realmente não tem a obrigação de te contratar. Mas vamos fazer aqui outras buscas, ver outras oportunidades para além da formação de registro de preço e aí sim, vencendo a licitação, tem a obrigação de contratar, tá? Nesse caso aqui de formação de registro de preço, não. Vamos seguir aqui procurando mais oportunidades. O que é que vocês chutam? Eu posso colocar aqui unidade da federação, vamos escolher então Minas Gerais. Minas Gerais, pão de queijo. Uma delícia. Meu Deus, saudades. Eu vou colocar também do dia 16 ao dia 17, tá? De ontem para hoje, apenas no estado de Minas Gerais. Vamos colocar também apenas materiais. Não, vou colocar aqui apenas serviço. Serviço a gente consegue fazer um filtro também. Deixa eu colocar ar-condicionado aqui para ver o que é que aparece. Selecionar todos os serviços de ar-condicionado. Nesse filtro aqui de serviços, a gente pode colocar
qualquer tipo de serviço, tá? Ou qualquer tipo de material. É só realmente a ideia é fazer um recorte, fazer um filtro, porque percebam, toda hora existem licitações, o governo está contratando de tudo a todo momento. Então a gente precisa também fazer o filtro correto para não se perder em meio a tantas oportunidades ou não perder uma oportunidade específica, tá? Então, se você fornece esse serviço de manutenção de ar-condicionado, por exemplo, aí faz o recorte dessa forma, coloca ali o serviço que você presta, a data que você, de ontem para hoje, por exemplo, você ficou sabendo que o órgão tal, a Câmara Municipal de Guaxupé, acho que é assim que se pronuncia. Guaxupé, você ficou sabendo que abriu licitação para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado. Então, ali no município de Guaxupé, Minas Gerais, você, empreendedor, ficou sabendo que a Câmara Municipal abriu licitação para isso. Como é que você pode buscar essa licitação? Aqui, através do Comprasnet, se a Câmara Municipal, obviamente, utilizar essa plataforma para rodar ali as licitações daquela Câmara. Você do município de Guaxupé, e aí você entrou no Comprasnet, porque você aprendeu aqui no curso como é que faz isso, você acessou o seu perfil no Comprasnet, colocou os filtros específicos e finalmente teve acesso ao material da licitação. A gente percebe aqui ainda no aviso de licitação, né, nas informações, o objeto, a gente percebe a entrega da proposta vai ser a partir do dia 17. Então, a partir de hoje, às 8 horas da manhã, o órgão já estava recebendo as propostas, tá? Cadastrando proposta, que é um momento que a gente vai aprender também como fazer isso, como cadastrar a proposta inicial. E a abertura dessa proposta, ou seja, a sessão inaugural da licitação, do pregão, vai ser no dia 6 de maio, às 8 horas. 6 de maio. Então, a gente já sabe que tem esse tempo hábil para a gente estudar essa licitação, para a gente ler o edital, o termo de referência, entender realmente se a gente está apto para poder participar dessa licitação, organizar toda a nossa documentação, elaborar a nossa composição de preço, enfim, e aguardar o dia e a hora da licitação. Então a gente já consegue observar aqui. Agora a gente vai acessar por aqui, ó, itens e downloads. A gente vai fazer o download desse material. Vou colocar aqui o código. E a gente então vai fazer o download desse material, que vai vir o edital e os anexos do edital, né, que são partes integrantes do edital. Edital e seus anexos aqui, a gente já roda. Município de Guaxupé. Eu nunca ouvi falar na minha vida, mas já estou acessando aqui essa licitação. E ó, percebam, aqui do interior da Bahia, do meu escritório, você aí da sua casa, do seu escritório, seja onde quer que você esteja, a gente consegue participar de uma licitação do outro lado do Brasil, né? Isso é muito bom. Então, aqui é o edital. A gente também vai ter uma aula específica para entender o edital, quais são os termos do edital, como é que a gente faz essa leitura do edital. A gente realmente precisa ler essas 107 páginas de edital. Não, minha gente, não precisa. Eu estou aqui para ensinar para vocês exatamente quais os pontos que a gente vai precisar buscar aqui no edital para poder compor a nossa proposta, para poder juntar os nossos documentos de habilitação e para poder finalmente participar da licitação, sem precisar ler essas inúmeras páginas que todos os editais têm, tá? Então, vou finalizar aqui essa parte do Comprasnet, tá? Por quê? A gente da busca de oportunidades pela via do Comprasnet, a gente ainda vai ter aula específica, um módulo específico para aprender todo o manuseio do Comprasnet. Inclusive, vamos voltar também nessa parte da busca dos editais, de fazer o serviço de download e de cadastrar os avisos de licitação diários no nosso e-mail, sem precisar a gente abrir a plataforma. A gente vai ter uma aula específica mais na frente também, um outro módulo sobre o edital de licitação. Então, a gente vai realmente ali estudar profundamente o edital e a gente vai conseguir entender, porque eu vou passar todas essas dicas para vocês, no dia a dia, o que é exatamente a gente precisa entender no edital, conhecer no edital, verificar o edital. Baixamos o edital, vamos verificar quais pontos
necessários para poder participar da licitação ou não, porque a leitura do edital, esse primeiro momento é justamente isso, a gente está fazendo um filtro também. Será que a gente está apto? Será que a gente tem todos os documentos? Será que essa licitação é para a gente? Será que estão restringindo a participação também e eu não posso participar dessa licitação porque eles estão exigindo um requisito absurdo? Tudo isso a gente vai refletir mais na frente e eu vou também mostrar, inclusive, quais ferramentas existem para a gente utilizar e, se for o caso, por exemplo, impugnar esse edital. Se está restringindo a sua participação, você sabe que tem competência, você tem todos os documentos básicos, né, necessários para a licitação, só que especificamente esse edital, esse órgão está solicitando um negócio extraordinário, impugna o edital. Tudo isso daqui para no decorrer do nosso curso a gente vai aprender isso também, tá certo? Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Vamos tomar água, depois a gente volta.